Bom dia, Yara. Então, hoje nós estamos começando mais uma aula de história. Hoje nós vamos estudar sobre a Revolução Francesa. Peço que vocês abram o livro na página 56. Qualquer dúvida, gente, é só ligar o áudio, perguntar, tá certo? Que a tia vai exibir os slides aí. Eu não consigo ver o comentário de vocês na hora, tá bom? Então, qualquer coisa, algum aluno me fala que tem algum comentário, certo? Então, bastante atenção. A Revolução Francesa, ela foi um marco muito importante na história. Então, é muito importante que vocês possam compreender o que foi a Revolução Francesa, certo? Então, vamos lá. Como o próprio nome já diz, né, Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela ocorre na França, né, um país que fica aí no continente europeu. E foi uma revolução, gente, muitíssimo importante para a história e para a vida das pessoas, porque mostrou que era possível, sim, você fazer uma revolução, buscar melhorias, certo? Então, hoje nós vamos compreender como ocorreu essa revolução. Então, gente, a Revolução Francesa, ela ocorreu entre 1789 a 1799. E ela alterou, gente, tanto o quadro político da França, como o quadro econômico e social. O quadro político, por quê, tia Suiane? Porque antes de ocorrer a Revolução Francesa, nós tínhamos o que nós chamávamos de antigo regime. O que era o antigo regime? Não sei se vocês lembram. Alguém lembra o que seria um antigo regime? Ninguém lembra? O antigo regime, gente, era aquele regime em que o rei comandava tudo. Então, nós tínhamos o rei no centro do poder, certo? O rei era quem dizia quem seriam seus funcionários, o rei era quem dizia quais as leis eram para ser criadas, quais as leis eram para ser excluídas, quais os impostos deveriam ser taxados. Enfim, o rei ele era a figura central, certo? O rei, ele comandava tudo, certo? Então, a Revolução Francesa ela acaba com esse regime e começa um outro tipo de regime, ou seja, um outro tipo de política que nós vamos ver aqui, tá certo? E é importante dizer, gente, quando eu falo da importância da Revolução Francesa, eu estou me referindo que a Revolução Francesa ela inspirou outras revoltas pelo mundo, porque a gente sabe que as ideias, as revoluções, elas inspiram outras. Então, por exemplo, nós estudamos, certo, já sobre os ideais iluministas, não foi? Que o homem era para ser baseado na razão, né, que o homem deveria estudar, que o homem era para ter como base a ciência. Então, essas ideias do iluminismo, elas inspiraram a Revolução Francesa, certo? Totalmente. Então, a tia está falando isso que é para vocês entenderem como a revolução, como uma ideia que vai surgindo, ela vai inspirando, certo? As revoluções vão inspirando outras ideias. Por isso que é importante a gente, quando estiver estudando um conteúdo, a gente compreender, porque hora ou outra a gente vai voltar naquele conteúdo, tá bom? Até aqui vocês entenderam, gente? Respondam no áudio, sim ou não? Sim, tia. Sim? Posso continuar, então, né? Então, vamos lá. Tem só alguém tentando entrar. Só um minuto. Oi, Tiago, bom dia. A tia começou a explicar aqui o conteúdo, tá bom? Pegue o livro. Vamos aí para a página 56 do livro de vocês. Antes de ocorrer a Revolução Francesa, como a tia havia explicado, a sociedade ela fazia parte do antigo regime, que era comandado pelo rei. Então, gente, a sociedade estava dividida em classes sociais, ou seja, era uma sociedade estamental, certo? Porque assim, pessoal, hoje, deixa eu até olhar para vocês, assim, para me explicar isso. Hoje, é mais fácil a gente mudar de classe social. Por exemplo, tem gente que nasce, digamos assim, né, sem nenhuma oportunidade de vida,
né, nasce pobre e a pessoa consegue se formar, ou a pessoa consegue ser aí um youtuber da vida e consegue ascender socialmente, né? Consegue mudar o seu status social. Mas nas sociedades antigas, pessoal, isso era muito difícil, isso não acontecia. Tipo, você nascia camponês, se seus pais eram camponeses, você possivelmente iria morrer camponês, certo? Se você tinha um título de nobreza, você seria um nobre. Então, dificilmente você era da classe dos camponeses, você iria para a classe da nobreza, porque, como eles diziam, a nobreza era de berço, você já tinha que nascer com aquele sobrenome de nobre, digamos assim. Então, hoje é fácil a gente ascender socialmente. Na sociedade do antigo regime, não era uma coisa fácil. Você ficava estagnado naquela classe social que você nascia, ok? Então, pessoal, a sociedade do antigo regime, ela estava baseada basicamente nessas três classes, certo? Nós temos o primeiro estado, que era o clero, ou seja, a igreja. Aqui, a igreja na França, mesmo aqui, né, no século XVIII, porque a Revolução ela ocorre no século XVIII, a igreja ela tinha um poder muito grande, uma força muito grande. Então, nós tínhamos aí, fazendo parte desse primeiro estado, estando aí no topo da pirâmide, o alto clero, que nós chamamos, que é os bispos, os abades, ou seja, aqueles cleros que tinham origem nobres, certo? Que tinham, digamos assim, já nascia nobre, certo? Era filho aí de pessoas que pertenciam aí à linhagem do rei. E nós temos o clero baixo, que eram os padres de origem mais popular, que eram filhos de donos de grandes comerciantes, certo? Que eram filhos da classe média, mas por mais que estivesse no clero, eles não conseguiam aí ter uma origem nobre, certo? O segundo estado, pessoal, era a nobreza, certo? As pessoas que vinham aí da linhagem do rei, certo? Nós tínhamos os herdeiros da nobreza feudal, ou seja, quem era dono de grandes pedaços de terra, e nós tínhamos a nobreza de toga, que eram burgueses que compravam ou ganhavam títulos de nobreza, certo? Ou seja, o rei dava um título de nobreza a determinado comerciante, certo? E daí tinha essa distinção, tinha os nobres de sangue e esses nobres de toga, tá bom? E por fim, por último, nós tínhamos aí o povo, que era a alta burguesia, que eram os comerciantes, que eram as pessoas que, né, que comercializavam tanto no comércio normal como no comércio com o rei. E nós tínhamos aí os pobres. Quem eram os pobres? Eram os camponeses, os trabalhadores urbanos e desempregados. Então, nós temos aqui essas três classes sociais no antigo regime. Como a tia falou, dificilmente uma classe social, certo? Se eu estava aqui nos camponeses, dificilmente eu viria aqui para a nobreza. Era uma coisa assim quase impossível de ocorrer, tá bom? Até hoje, pessoal, eu não sei se vocês acompanham, mas eu acredito que alguns de vocês acompanhem, a família real na Inglaterra. Não sei se vocês acompanham. Quando o filho do Charles foi casar com a Kate Middleton, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, ela não era de uma origem nobre. Então, mesmo no século XXI, mesmo a família real não tendo todo esse poder, foi um escândalo. Muitos membros da família real não aceitavam esse casamento. Então, isso é só para vocês verem, certo? O quanto eles se importavam e se importam ainda hoje com essa questão de títulos de nobreza. Então, assim, você pode ter toda a fortuna do mundo, mas você não tem um título de nobreza, você não nasceu numa família que fez parte da família real, isso importava muito para eles, certo? Então, hoje, em pleno século XXI, a gente ainda vê, certo, com por exemplo, a família lá da Inglaterra, a família real da Inglaterra, essas questões sendo discutidas, voltadas, certo? Então, vamos continuar aqui. Até aqui vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim, sim, sim.
Nenhuma dúvida? Então, vamos lá. Então, gente, por que, tia Suiane, que a Revolução Francesa ela ocorre? Na página 57 fala sobre isso, certo? A Revolução Francesa, gente, ela ocorre por quê? Porque a monarquia, principalmente a monarquia do rei Luís XVI, que foi quando a Revolução Francesa ocorre no reinado dele, certo? Eles gastavam enormes quantias de dinheiro para sustentar aí os seus privilégios, né? Eles gastavam fortunas com festas, com os palácios, certo? Para vocês terem noção dos palácios mais antigos, assim, muito bonitos, só para vocês verem a grandiosidade, depois vocês olhem na internet, que a tia esqueceu de colocar aqui, deem uma olhada no Palácio de Versalhes. Vocês vão ver que o Palácio de Versalhes é um luxo enorme. Então, eles gastavam muito com luxo num período em que a França estava passando, certo? Por uma crise muito grande. Para vocês terem noção, uma grande parte da população estava ameaçada pela fome, certo? Era um período em que se tinha, às vezes, muita seca que prejudicava a agricultura, certo? Além disso, nesse período também a França, ela patrocina a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e ela também, digamos assim, também patrocina a independência dos Estados Unidos. Então, ela lutou aí, né, na independência dos Estados Unidos. Então, pessoal, é importante dizer que ela estava passando por uma crise financeira muito grande. E mesmo assim, eles continuavam tendo enormes luxos, enormes privilégios, certo? Então, é por isso que ocorre a Revolução Francesa. Esse é o primeiro fator, porque a corte, né, tinha muitos privilégios, luxavam muito. E o segundo fator se dá pelo fato das ideias iluministas. As ideias iluministas estavam na França com muita força, né? Então, os iluministas que viviam na França ou que liam livros de iluministas, né, ficavam se questionando por que a gente tem que trabalhar tanto, pagar muitos impostos para o rei vive luxando e a gente vive na miséria. Isso está errado, né? Então, é aqui que se começa também a contestar esse direito divino dos reis, que o rei era um deus, havia sido, né, uma pessoa enviada por Deus, certo? Então, é por isso que ocorre aí a Revolução Francesa, tá bom? E daí, pessoal, o rei, por conta dessa crise, percebendo que tem uma crise, ele decide, certo, aumentar os impostos. E daí ele chama os 3 estados para votar. Quem eram os 3 estados? Olha, era o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era o povo, certo? Só, pessoal, que é importante destacar que ocorria a seguinte coisa, certo? Quando o rei chamava para alguma votação, havia representantes, certo, gente? Do clero, do segundo estado e do terceiro estado, certo? Na Câmara, eles se reuniam em uma Câmara quando o rei queria aprovar alguma coisa, que normalmente era aprovado o que o rei queria, ele chamava esses 3 estados, só para dizer que chamava. Por quê? Porque tanto o clero, pessoal, como a nobreza, eles sempre eram a favor do rei. Claro, o rei distribuía títulos de nobreza para o segundo estado sempre. O clero dependia do rei com as questões de impostos, né? Aumentava-se impostos para se pagar a igreja. Então, tudo que o rei queria fazer, o primeiro estado e o segundo estado concordavam. Então, os interesses do povo que estava aqui no terceiro estado sempre eram deixados de lado. Vocês estão conseguindo compreender o que a tia está dizendo? Então, o que foi que aconteceu? O rei, ele chama esses 3 estados para votar um aumento de imposto. E é claro, o primeiro estado concorda e o segundo estado concorda. Então, o que é que acontece? O rei, sabendo, né, com muita sabedoria, ele coloca um voto por estado, certo? E claro, se é um voto por estado, o terceiro estado sempre ia perder porque ele estava sozinho. Então, o que era que o povo queria? Queria que o voto não fosse por estado, mas que o voto fosse por membros. Cada membro representante fosse lá e votasse.
E é claro, o rei não aceita essa proposta do povo no terceiro estado. Até aqui vocês conseguiram entender, gente? Vocês têm que ter entendido isso daqui para a gente passar para o próximo ponto. Entenderam que era um voto para cada estado, para aumentar um imposto, e sempre o povo perdia porque ele era um voto vencido contra o primeiro e o segundo estado. Conseguiram entender? Coloquem aqui no chat para a tia ver. Quem não entendeu, diga que a tia explica novamente. O Jean entendeu? É Caio, Ravik, Agatha, Rayane. Entendi. Ok. O Jean, Ravik, Ara, muito bem. Então, porque esse é o ponto que vai começar as revoluções e tudo, então vocês têm que ter entendido esse ponto, certo? Que aqui é o conflito, digamos assim. Ok, então vamos passar aqui para o próximo ponto. Então, gente, diante dessa impossibilidade, certo, do povo conseguir ser ouvido, do povo conseguir aprovar alguma lei que favorecessem a eles rompem, né? Eles dizem que não vão mais participar da Constituinte, que não vão mais participar desses estados gerais, né? Porque não adianta a gente estar lá, digamos assim, só para enfeitar, para dizer que tem um representante do povo, quando na verdade não tem. E daí, gente, na página 58, vamos aí para a página 58, certo? O rei, com medo dessa revolta popular, ele decide, certo? Fazer aí uma constituição, ele aboliu as reformas fiscais, disse assim, olha, pronto, a gente não vai mais aqui aumentar os impostos, certo? Porque ele viu que o povo estava muito agitado, viu que o terceiro estado rompeu, que os camponeses estavam lá nos campos a ponto de partir para uma guerra, porque eles não aguentavam mais. Vocês imaginam, gente, você tá passando fome, uma dificuldade muito grande, você não ter como sair daquela crise financeira e o rei querendo aumentar o imposto. Então, o rei viu que a população, tanto de comerciantes como de camponeses, fica muito chateada com essa situação. Então, pessoal, ele abole, certo, o imposto que ele queria aumentar. Mas o povo ficou com medo, disse, olha, a gente não vai cair nessa história do rei, certo? Esse daqui, gente, ó, era o rei, certo? O rei Luís, só para vocês conhecerem. Então, pessoal, o povo não acredita nessa história do rei e o povo vai para o processo revolucionário, certo? Vamos aí na página 59, no primeiro parágrafo da página 59. Deixa eu ver o que foi que alguém falou aqui. Ah, foi o Douglas. Vamos lá. Carlos, tu pode ler o primeiro parágrafo da página 59, por favor? Que é quando o povo... Processo revolucionário? Isso. Que é quando o povo, pessoal, diz assim, olha, a gente não vai acreditar no rei. O rei chegou aqui com essa história que não vai aumentar o imposto, mas a qualquer momento ele pode voltar atrás. A situação que a França está hoje não dá mais, certo? A gente tem que ir mesmo para o processo revolucionário, que o Carlos vai ler agora. Pode ler, Carlos. Processo revolucionário. Os projetos nas ruas acompanharam a convocação e o fracasso da reunião dos Estados Gerais. Entre os dias 13 e 14 de julho de 1789, Paris assistiu a uma série de manifestações de revolta, que foram chamadas de jornadas populares. Distúrbios nos mercados, saques nos armazéns e ataques às alfândegas municipais expressavam e mobilização revolucionária. A mobilização revolucionária e a insatisfação da população diante da escassez de alimentos. Então, a gente viu aí que a população ela não ficou parada, ela foi às ruas, né? Os trabalhadores saíram dos campos, começaram a invadir armazém, os trabalhadores começaram a queimar terras aí que pertenciam à igreja, então a gente vê mesmo uma revolta da população. É importante destacar, gente, que os nobres, deixa eu só mostrar a vocês aqui, ó, para ficar mais claro.
que a burguesia, certo? Que eram os grandes comerciantes, certo? Pessoas que tinham muitas terras também, eles precisaram dos pobres, certo? Dos camponeses, dos trabalhadores urbanos, dos desempregados para fazer a revolução. Mas depois que se faz a revolução, ele deixa essas pessoas que ajudaram na revolução de fora, certo? Eles não, digamos assim, criam leis que favoreçam essa população, certo? Eles precisaram deles para fazer a revolução, mas eles deixaram eles de fora na hora de criar novas leis. Então, pessoal, a Revolução Francesa ela começa assim, certo? As pessoas invadindo armazéns, saqueando esses armazéns para consumir os alimentos. E daí, pessoal, o ápice, digamos assim, desse processo revolucionário e que representou aí esse processo revolucionário, certo? Foi a tomada da Bastilha, certo? Em 14 de julho de 1789. E a Bastilha, pessoal, ela era a prisão, certo? Na França. E daí eles invadem a Bastilha, né? Havia poucos presos, mas eles invadem a Bastilha e dizem, né, que a partir de agora o rei não comanda mais, certo? No livro de vocês também tem uma imagem, certo? Aí da tomada da Bastilha. Então, essa daqui é o símbolo máximo aí da Revolução Francesa. Quando vocês forem fazer vestibular, vocês vão ver que vocês vão lembrar talvez dessa aula, espero que sim, né? Vocês vão ver que eles perguntam muito sobre qual foi aí o grande símbolo da Revolução Francesa. É a tomada da Bastilha, certo? Então, até hoje, quando se fala em Revolução Francesa, se lembra da tomada da Bastilha, porque representou, gente, uma queda de um regime monárquico, né? Uma queda da Igreja Católica também, certo? Ou seja, eles derrubaram aqui não só o rei, eles derrubaram também aqui a Igreja Católica, eles derrubaram séculos de um regime. Não foi simplesmente derrubar aí a figura de um rei, tá bom? Entendido? E daí, pessoal, quando o povo toma o poder, certo? Eles fazem uma monarquia constitucional, que está aí na página 59. Ou seja, gente, aqui eles ainda não deixam o rei de fora. Eles falam assim, olha, o rei continua governando, certo? Mas vai piorar, viu, gente? Não vai ficar por aqui, não. Deixa eu só aceitar aqui alguém que entrou. Bom dia, Júlio. Estamos no meio da aula. Ei, não vai ficar por aqui, não. Vai piorar, certo? Então, eles deixam o rei governando, mas eles dizem assim, olha, você vai governar, mas você, para governar, vai ter que pedir aí a opinião da gente, certo? Então, a opinião aí dos partidos, digamos assim, certo? Você não vai poder governar todinho. Então, aí na página 59, nós temos aí a declaração do homem e do cidadão, certo? Quer dizer o quê? Que todo homem tem o direito à liberdade e à propriedade privada. Ou seja, as propriedades, pessoal, as terras, elas pertenciam a quem? Ou ao rei ou à Igreja Católica, normalmente. Então, o que foi que eles disseram? Olha, as terras têm que pertencer aos camponeses, certo? Então, eles pediram isso, né? Colocaram isso na Constituição deles. E daí eles extinguiram os privilégios feudais da nobreza, ou seja, tipo, porque eu sou nobre, eu tenho direito a terras, por exemplo, né? Então, eles acabaram com isso. Então, eles confiscaram as terras da igreja, certo? A igreja era uma grande detentora de terra. E eles promulgaram a Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário, certo? E a tripartição dos poderes. Certo? O que é o voto censitário, pessoal? É o voto e que só pessoas com uma renda boa poderiam votar. Quer dizer o quê, pessoal? A burguesia e o povo conseguem fazer a revolução, mas esse povo aqui, os pobres, eles ficam de fora, porque eles não tinham poder aquisitivo bom, entenderam? Então, a burguesia, quando ela chega ao poder, mesmo com o rei, né, deixando o rei lá como uma figura, o rei... Vejam que o rei não passa mais a ser a figura central. É tipo na Inglaterra, o rei existe, mas ele não governa. Então, era tipo aqui na França, o rei existia, mas não governava.
E daí, gente, a burguesia meio que dá um chute, digamos assim, né, nos pobres. Tipo, eles não poderiam votar para escolher quem iria governar junto com o rei, né, o representante. Não, eles não poderiam votar porque eles não tinham aí poder aquisitivo, né? Como eu falei, eles votaram aí pelo voto censitário. Só quem tem poder aquisitivo, certo? E as três instituições, que era o executivo, o legislativo e o judiciário. Ou seja, o rei não governaria de forma nenhuma sozinho. Mas o que é que acontece, meu povo? O rei, claro, não se conforma com essa situação. Ele finge que aceita. O rei finge que aceita essa nova Constituição. Vamos aí para a página 60, certo? Ele finge que aceita. E o rei, ele tenta fugir com a sua família, certo? Eles estavam lá no Palácio da Turlheiras, tá bom? Ele ficou um tempo lá. E ele tenta fugir com a família, mas ele é pego, certo? Porque é o seguinte, pessoal, existiam outras monarquias no mundo. Não era só na França, como, por exemplo, na Áustria, certo? E daí eles começaram, essas outras monarquias no mundo, começaram a ficar com medo dessa revolução. Eles pensaram o seguinte, olha, se ocorreu a Revolução Francesa, a Áustria, por exemplo, disse, vai ocorrer uma revolução aqui também. Então é melhor a gente ajudar o rei da França a recuperar o poder, para mostrar quem é que manda. Só, pessoal, que o povo, digamos assim, foi mais esperto. Eles prendem o rei, bom, eles prendem o rei e diz assim, olha, a partir de agora você não vai mais nem ter um tipo de governabilidade, certo? Então, porque eles pensaram o seguinte, se o rei tentou dar um golpe, né, disse que tinha feito um acordo com a Constituição, mas depois ele tenta dar um golpe, então nós não podemos. Então, pessoal, a Áustria manda exércitos, né, para tentar combater aí o povo francês, né, para tentar fazer com que a monarquia volte. Então, a Áustria tenta ajudar o rei da França, mas foi em vão. Por quê? Porque as pessoas que estavam governando junto com o rei e a burguesia convocou todos os cidadãos à guerra. É tanto que eles disseram uma frase que ficou muito famosa, ó. Formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, nossa terra do sangue puro se saciará. Ou seja, eles disseram, a gente não vai deixar barato, a gente não vai deixar o rei voltar ao poder. E realmente, gente, o rei não volta aí ao poder, certo? Até aqui tudo bem, gente? Até aqui deu para entender ou vocês se perderam aí em algum momento? Porque são muitos acontecimentos, aí te entende. Deu para entender? Deu para entender. Deu para entender um pouquinho, só me atrapalhei um pouquinho mais, deu para entender. Pronto. Então, o que é que acontece? O rei não tinha aceitado uma monarquia constitucional? Tipo assim, que ele iria governar, certo? Mas iria ter 3 poderes lá para ajudar ele a governar. Que era justamente o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Tipo assim, o rei não iria governar só. Ele iria ter 3 poderes que estariam ali fiscalizando o que ele fazia, certo? Só que o rei finge que aceita essa monarquia constitucional, certo? E o rei diz que aceita. Só que o rei pretendia dar um golpe, ou seja, o rei pretendia voltar ao poder e governar sozinho. Entendeu, Jean? Só que o povo percebe que ele vai dar esse golpe quando ele tenta fugir com a sua família, quando o exército da Áustria invade a França, certo? E eles falam, né, que eles não vão aceitar isso, certo? Que eles vão lutar, certo? Para que a monarquia absolutista, ou seja, para que o rei não volte mais a comandar só. E eles conseguem, tá bom? Então, gente, eles pegam, tratam o rei como um traidor, certo? Que o rei tinha fingido que tinha aceitado a Constituição. E eles abolem de vez a monarquia constitucional, ou seja, não existe mais monarquia. Agora a gente vai passar a ser uma república, ou seja, a gente vai escolher uma pessoa para governar o país, certo?
Então, aqui, gente, nós vemos aqui, é uma outra cena bastante histórica. Aqui é a invasão ao Palácio das Tulheiras, em 10 de agosto de 1792, certo? Quando uma multidão, com muita raiva do rei, invade o local, certo? Para tentar aí pegar o rei, tá bom? E daí, pessoal, como nasceu uma monarquia constitucional, nasce, digamos assim, muitos partidos, certo? Então, nós temos os girodinos, que representava a alta burguesia, está aqui na página 61, girodinos. Nós temos os jacobinos, que defendiam o interesse da pequena burguesia, e os sans-culottes, pessoal, deixa eu só falar para vocês. Os sans-culottes eram como eram chamados aí os camponeses. Então, em muitos livros, vocês não vão ouvir essa palavra camponeses, vocês vão ouvir a palavra sans-culottes, tá? Aí nós tínhamos um outro grupo político, que era o Planície ou Pântano, que era um grupo político mais numeroso, que se opunha aos setores mais radicais. Nós tínhamos os Cordilheiros, que eram ligados aos sans-culottes, eles eram republicanos, certo? E nós tínhamos os monarquistas, que eram as pessoas que defendiam que o rei poderia voltar a governar, mas claro, junto com os três poderes, né? O legislativo, o judiciário, tá bom? E daí, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção nesses dois partidos políticos aqui, os jacobinos e os girodinos. Vamos até ler mais sobre eles, que eles foram dois partidos políticos muito importantes. Deixa eu ver. Bia, tu pode ler sobre os jacobinos, por favor? Página 61, primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Oi. Jacobinos, qual é o nome do outro, hein? É girondinos. Girondinos? Girondinos. Ah, obrigado. Por nada. Tu pode ler, Bia? A Bia não deu retorno. Deixa eu ver outro aluno. Ravik, pode ler sobre os jacobinos? Porque, gente, esses dois grupos políticos, eles foram muito importantes aí nesse processo da Revolução Francesa, certo? Então, gente, a Revolução Francesa aqui, ela já ocorreu, certo? Vamos lá, Ravik. Posso começar, tia? Pode. Representavam a pequena burguesia e a classe média de Paris, influenciados pela ideia de filósofo Rousseau. Defendiam uma sociedade igualitária. Juntos aos girondinos eram denominados de esquerda, pois sentavam-se à esquerda da mesa diretora no plenário da Assembleia Constituinte. Seu principal líder foi Robespierre. Tia, Rousseau, alguma coisa assim, não era aquele iluminista, né? Isso, Rousseau era um iluminista. Muito bem. Os girondinos. Continua, Ravik. Aonde tinha? O próximo, girondinos. Republicanos. Moderados representavam os interesses da burguesia comercial e de nobres liberais. Muito bem. Então, a gente tem aqui dois grupos políticos. Os jacobinos, que eram os mais radicais, digamos assim. Eles eram muito influenciados pelo filósofo Rousseau, que era um iluminista, certo? E ele defendia uma sociedade igualitária para todos. E nós temos aí os girodinos, que também eram republicanos, ou seja, defendia a república, que deveria ter mesmo uma república com constituição, mas eles eram mais moderados, não defendiam reformas tão radicais, certo? Então, o que acontece, pessoal? Quando se acaba com a monarquia totalmente lá do rei, nós temos aqui, certo, esses grupos políticos. Aqui eu coloquei só para vocês verem como era que funcionava as assembleias, e daí cada grupo político se sentava de um lado, certo?
E daí, pessoal, o que foi que aconteceu? Quem acaba ficando aí no poder, certo? É um líder dos jacobinos, que é conhecido como Robespierre. Então, Robespierre, ele fica aí no poder. E o Robespierre, ele tenta tomar algumas medidas. A primeira medida que ele toma, certo, é dizer que vai, por exemplo, levar o rei à guilhotina. Né? Ele diz, olha, a gente tem que matar o rei de vez. Não adianta mais tentar algum acordo com o rei, que ele pode dar um golpe. Então, a primeira coisa que ele faz, certo, é tentar aí convencer, certo, a todas essas pessoas aqui, digamos assim, né, a todos esses partidos, a levarem o rei à guilhotina. E ele consegue, né? Então, quando ele assume o poder, ele decide levar o rei à guilhotina e ele também tenta conter aí os processos revolucionários que existiam. Porque assim, gente, embora o rei ele tenha sido destituído do poder, as pessoas ainda estavam muito agitadas, porque a miséria ainda continuava. Então, ele tenta controlar, certo? Então, gente, em junho de 1793, a gente tem início em uma república jacobina, que ficou conhecida como o Terror. Ou seja, ele precisou do povo para chegar ao poder, mas quando ele chega ao poder, certo? Ele não quer mais ouvir os ideais de ninguém. Por exemplo, os girondinos, o partido Planice ou Pântanos, os monarquistas constitucionais, ele não escuta ninguém. Ele diz que é o que eles pensam e pronto. E daí, mesmo sem muitos partidos concordarem com ele sobre a execução do rei, ele manda executar o rei, certo? Luís XVI foi executado na guilhotina em 1793. É na Revolução Francesa, pessoal, que a guilhotina ela começa a ser usada, tá bom? Deixa eu ver se tem uma... Não, eu pensei que tinha, mas não tem aqui no livro de vocês falando só... Aí tem, na página 62, tem falando aí sobre a guilhotina. Depois vocês podem ler, certo? Sobre ela. Então, é na Revolução Francesa que a guilhotina começa a ser usada. Ou seja, pessoal, a guilhotina corta, né? Corta a cabeça da pessoa. Então, o rei Luís XVI foi cortado a cabeça dele. E percebam, gente, que era um evento público, viu? As pessoas iam ver o rei ser decapitado, tá bom? Então, gente, quando os jacobinos eles entram no poder, uma das primeiras coisas é decapitar o rei. Foi feito, né? E daí, pessoal, eles começam a perseguir as pessoas que ajudaram ele chegar aí no poder, digamos assim, né? Eles começam a perseguir o partido político que era bem próximo a eles, que eram os girodinos, né? Os líderes que eram contra as ideias do Robespierre é perseguido, muitas vezes é mandado, certo? Para outros lugares, é exilado, quando não é morto na guilhotina, certo? Então, foi um período também de muito, digamos assim, de muita repressão. Mas nem tudo que eles fizeram foi ruim, não, pessoal. Por exemplo, eles criaram um ensino público e gratuito, que não existia na França. Eles aboliram a escravidão nas colônias francesas. Então, eles colocaram o voto, né, masculino universal, porque antes, né, era só para quem tinha mais dinheiro. Então, nem tudo que eles fizeram foi ruim. Mas, por outro lado, né, eles promoveram uma carnificina. Quem era contra eles mandavam, né, ou exilavam aquelas pessoas ou mandavam ser morto na guilhotina. O fato gente... Isso tudo quem fez foi o Jacobino. Isso, os jacobinos, que, né, chegaram aí ao poder. Só, pessoal, que os jacobinos eles começaram a perder popularidade. Por quê? Porque eles não conseguiram acabar com a crise financeira que estavam na França, ou seja, as pessoas continuaram passando fome, porque eles chegam ao poder com a ajuda do povo, dos camponeses, dos comerciantes, e ele não favorece essa classe social. Então, gente,
eles perderam a popularidade. E também porque eles perseguiam demais. Se você era contra eles, eles lhe perseguiam, como eu já falei, né? Então, os girondinos, tá aqui, ó, girondinos, eles voltam ao poder em 27 de julho de 1900. Ai, gente, eu errei a data aqui, viu? Não é 1900, não, é 1794. Deixa eu até ajeitar aqui, certo? Então, em 1794, eles voltam ao poder, os girondinos, né? Eles conseguem tirar o Robespierre do poder, né? Que era um jacobino. E daí, gente, o novo governo dos girondinos, certo? Ele perseguiu, executou e executou os jacobinos. Ficavam tipo uma rivalidade de partidos. Aí aqui... Sendo que eles eram juntos, né? Isso, antes eles eram juntos. Só que como o Robespierre rompe com eles, persegue muito eles, quando os girondinos voltam ao poder, né, eles fazem a mesma coisa com os jacobinos. E o povo da França, né, que sofre, porque a crise continuava, a crise política estava lá, a crise financeira estava lá, né? Então, o Robespierre é executado, certo? Na mesma guilhotina do rei, certo? E é importante dizer, pessoal, que eles fizeram algumas coisas, os girondinos, né? Para tentar reerguer a economia. Então, eles deram liberdade aos preços dos alimentos, ou seja, o comerciante poderia colocar o preço que quisesse, porque no período do Robespierre, o governo era que dizia quanto seria cada coisa, tá bom? Foi promulgada uma nova Constituição, certo? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que os girondinos eles eram a ala menos radical. Então, por exemplo, eles achavam, os girondinos, que o povo não era para governar. Então, por exemplo, o voto volta a ser censitário, ou seja, volta a ser o poder aquisitivo, certo? Então, eles promulgam aí uma nova Constituição para a França, tá bom? E daí, pessoal, por mais que eles façam mudanças, nada favorece ao povo. A crise financeira continua, certo? A corrupção aumentava, faltava alimentos, certo? Com o passar do tempo, esses partidos políticos também eles não foram ganhando força. Então, assim, com a França imersa ao caos diante de tantas revoluções, a gente viu que a Revolução Francesa foi um processo dolorido para a população. A gente viu que os jacobinos no poder foi um processo dolorido. E a gente viu que os girondinos no poder também não conseguiu conter aí, a crise da França. Então, o que acontece? Uma pessoa, né, chamada Napoleão Bonaparte. Deixa eu ver aqui onde é que tá uma fotinha dele para me mostrar para vocês. Ninguém conhece, né, tia? Ninguém conhece, né, essa pessoa, mas eu botei aqui, ó. Essa pessoa aqui, chamada Napoleão Bonaparte, disse assim: vamos acabar com essa bagunça aqui na França, né? Vamos fazer com que a França volte a ser uma grande potência, que a França saia dessa crise econômica. E daí, pessoal, ele deu um golpe, né, que ficou conhecido como golpe 18 de Brumário, porque eles tinham um calendário diferente do nosso. Mas, em tese, era 10 de novembro de 1799. O Napoleão, ele dá um golpe, diz que vai acabar com essa bagunça da França, né? Que ele é um homem forte de personalidade, de ideias, e vai acabar com essa crise da França, certo? E na próxima aula, a gente vai falar aí sobre essa figura que foi tão importante para a história, Napoleão Bonaparte, tá bom? Tia, ele fez a boa parte dele, né? Hã? Eu não entendi, Carlos. Gente, eu sei que a aula de hoje foi longa, um conteúdo longo, mas é porque eu quis explicar bem direitinho para vocês entenderem. Vocês gostaram da aula, conseguiram entender o conteúdo? O intuito é esse, que vocês entendam, porque eu sei que a Revolução Francesa não é uma coisa tão fácil de se entender. Porque são muitas revoluções, como vocês viram, né? Muitas guerras. Mas deu para entender? Coloquem aqui no chat para tia saber. Ah, o Carlos botou, ele fez a parte dele. Carlos, a gente vai ver que ele foi uma figura bem para a França.
França muito importante, não só para a França, né, mas para o mundo. A Yara colocou que entendeu, o Júlio sim. Senti. Pronto. E daí, pessoal, eu passei 2 atividades, né? Uma é sobre as mulheres e os soldados na Revolução Francesa, certo? Quando você lê o livro, Carlos, as páginas do livro, você vai entender melhor, porque às vezes o que acontece? A tia, eu coloco lá os passo a passo, né? Peço para vocês lerem tal, antes da aula, mas eu sei que muitas vezes vocês não conseguem. Por quê? Porque quando vocês leem, vocês já chegam aqui com uma ideia, né, do que seria a aula. Mas vocês vão ver, a tia explicou o conteúdo. Se vocês lerem agora depois da aula, vai clarear demais a ideia de vocês, tá bom? Porque o conhecimento, ele é assim mesmo. Deixa eu só encerrar aqui a gravação da atividade. São atividades, 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 são atividades sobre as mulheres na guerra e respondam aquele quiz que vai ajudar muito a vocês memorizarem